Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. Agora chega a hora da gente falar sobre genética. Então, se você quer entender direito como é que é esse lance de primeira, segunda lei de Mendel, todo o processo de hereditariedade, vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, para a gente falar de genética, é importante a gente ter alguns conceitos em mente. E essa primeira aula, ela é justamente isso, é uma aula preparatória para a gente falar de fato sobre as heranças, sobre a genética, sobre as leis de Mendel, com bastante tranquilidade, entender o processo. Em primeiro lugar, eu quero rever alguns conceitos que eu tenho certeza que você já viu, mas eu resumi aqui aqueles que são fundamentais para você conseguir entender as próximas aulas que vão ser sobre genética. Muito bem, a genética estuda os genes e a sua transmissão. E aí a gente relaciona esse processo com a hereditariedade. É muito diferente a gente falar o que é genético e o que é hereditário, né? Mas a genética, a transmissão desses genes, ela está relacionada com a hereditariedade, que são as características que passam ao longo das gerações. Muito bem, esses genes, então, eles são responsáveis pela manifestação das características, seja uma característica física, seja uma característica metabólica, do funcionamento do organismo. É muito fácil, quando a gente fala em características, a gente pensa nas características físicas, mas a gente tem que lembrar também que existem genes, por exemplo, relacionados à predisposição para o desenvolvimento de algumas doenças. De qualquer forma, essas características, elas são manifestadas dependendo do tipo de tecido ao qual aquela célula faz parte ou dependendo dos fatores do ambiente. Todas as células de um organismo, seja de qualquer espécie, vamos falar da espécie humana, né? É muito mais fácil a gente entender quando a gente se refere a gente. Então, todas as nossas células, elas contêm a mesma carga genética, ou seja, as mesmas moléculas de DNA, mas em diferentes tipos de tecido, a ação dessas células, a sua produção proteica e todo o seu metabolismo é diferente. E por que ela é diferente? Porque o DNA se manifesta nos diferentes tipos de tecido de forma diferente, de acordo com aquilo que aquele tecido realmente precisa. E outro fator importante são as condições do ambiente. Hoje a gente sabe que os fatores ambientais, eles estão diretamente relacionados à manifestação ou não de determinados genes. A isso a gente dá o nome de epigenética e é uma ciência muito interessante que a gente pode discutir um pouco mais para frente. Vamos entender com um exemplo muito simplista sobre essas condições ambientais com relação à ação dos genes. Então vamos supor que na minha família eu tenha histórico de diabetes, então eu muito provavelmente carrego o gene relacionado a diabetes. E o que vai me fazer desenvolver essa doença? É garantido que pelo fato de eu ter o gene eu vá desenvolver essa doença? Não dá para garantir que sim, nem que não. Agora, uma coisa é certa, se eu levar uma vida desregrada com relação à alimentação e atividade física, há uma chance muito maior de eu desenvolver a diabetes, de eu manifestar esse gene e desenvolver a doença. Em contrapartida, se eu me cuidar, se eu levar um estilo de vida saudável, sempre na forma preventiva, pode ser que eu não manifeste esse gene e não desenvolva a doença. Muito bem, deixa eu rever algumas coisinhas aqui que eu tenho certeza que você vai se lembrar, por isso que eu coloquei aqui relembrando. Então nós temos as células diploides, elas são chamadas diploides porque elas apresentam cromossomos, né, que são moléculas de DNA, pareados, eles trabalham aos pares, eles não ficam pertinhos um do outro no núcleo da célula, mas eles trabalham juntos. Então esses cromossomos pareados caracterizam uma célula chamada diploide, ao contrário então da célula haploide, que possui um único representante. Um exemplo de célula haploide são os gametas. E olha só que interessante, qual é o papel de um gameta na vida? O que ele quer fazer da vida? Ele quer fecundar. Então, quando dois gametas se juntam no processo de fecundação, os cromossomos homólogos se pareiam. Olha que lindo! Então, duas células haploides
se juntam num processo de fecundação e dão origem a uma célula diploide. E olha só, assim já fica fácil da gente entender que dentro de uma célula, cromossomos pares são herdados um do pai e um da mãe por conta do processo de fecundação. O ciclo de vida celular faz com que o material genético se duplique constantemente para que essa célula possa se dividir. Então, uma molécula de DNA duplicada e condensada, esse processo de condensação faz com que a molécula de DNA se enrole nela mesma e fique mais compacta, apresentando essa estrutura. Então, de fato, o cromossomo é o material genético duplicado e condensado. Como nós estamos falando de células diploides, os cromossomos são pareados e a isso a gente dá o nome de cromossomos homólogos. O material genético como um todo, ele possui regiões que são chamadas de não codificantes e regiões que são chamadas de codificantes, que é o que a gente chama mesmo de genes. As regiões não codificantes, elas não são responsáveis pela produção de proteínas. Esse papel é da região codificante. Então ela codifica, ela transcreve um RNA que traduz proteínas. Não é o caso da região não codificante, porém, essas regiões aqui, elas são importantíssimas porque elas ajudam a regular a ação dos genes. E olha só que interessante, a ação dessa região não codificante é responsável por fazer um único gene traduzir proteínas de forma diferente. Então eu consigo produzir alguns tipos de proteínas diferentes com um único tipo de gene. Muito legal, né? Muito bem, em cromossomos que são homólogos, ou seja, em cromossomos que são pareados, nós temos genes que ocupam a mesma posição e a gente usa o termo em latim, ocupam o mesmo locus nesses cromossomos e estão relacionados com a mesma função. A esses a gente dá o nome de genes alelos. Então, olha só, uma única característica para ela ser manifestada, ela precisa de ação de dois genes, que são os alelos, que são os genes pares. Esses pares de alelos, eles podem ser idênticos ou eles podem ser diferentes. Quando um par de alelos for igual, a gente dá o nome a isso de homozigotos. Homo significa igual. E quando eles forem diferentes, a gente dá o nome a isso de heterozigotos. Hétero significa diferentes. Presta atenção, ser igual ou ser diferente não significa manifestar uma característica diferente. Significa manifestar vários tipos, manifestar variações de uma mesma característica e a gente vai entender isso ao longo das nossas aulas de genética. Muito bem, cada metade de um cromossomo, que é o material genético duplicado, é chamada de cromátide irmã. E isso a gente vê bem direitinho quando a gente fala de divisão celular, mas eu vou usar esse termo aqui em algumas aulas e é importante que você esteja atento. Muito bem, os cromossomos, eles podem ser de dois tipos. As espécies, de forma geral, elas possuem cromossomos que definem o seu sexo. Na espécie humana, nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Dois cromossomos. Eu não vou chamá-los de cromossomos pares, a gente vai falar sobre isso na nossa aula de herança sexual, mas a princípio a gente precisa saber que eles são dois, né? Então, eu tenho num total 46 cromossomos dentro das minhas células. Todos os humanos têm. Se dois deles são sexuais, 44 são chamados de autossômicos. Então a gente diz que 44 cromossomos ou 22 pares são autossômicos e 2 cromossomos são sexuais, que no caso da espécie humana são o X e o Y. Muito bem, agora que a gente já reviu alguns conceitos que são fundamentais para a genética, eu preciso que você tenha em mente também esses conceitos que a gente usa muito, principalmente na resolução dos exercícios. Muito bem, o genótipo. O genótipo, ele indica a carga genética, ou seja, ele está falando dos alelos. Qual é o gene, qual é o par de genes que condiciona determinada característica? O genoma
indica todo o DNA, a região codificante e a região não codificante. E o fenótipo é a expressão do genótipo. Então, o indivíduo ele tem uma determinada carga genética, ele tem um determinado genótipo e através disso ele manifesta essa característica. Então, a manifestação, a expressão dessa característica a gente chama de fenótipo. Não podemos esquecer que o fenótipo ele está diretamente relacionado com o ambiente. Por mais que eu tenha pessoas geneticamente iguais, se eu tiver gêmeos idênticos, e esses gêmeos idênticos forem criados em locais totalmente opostos, com uma alimentação diferente, num clima diferente, provavelmente 30 anos depois, lado a lado, eles até terão semelhanças, mas não vão ser tão parecidos. E se eu colocar os dois gêmeos criados juntos, a chance deles serem parecidos é muito maior. Nós ainda vamos falar bem melhor sobre Mendel e como ele fez os cruzamentos, mas só para a gente entender o lance de genes dominantes e genes recessivos, vem cá comigo. Então, ele era o pai da genética, né? E ele entendeu que as características elas eram condicionadas pelo que ele chamava de fatores. E nós sabemos hoje que os fatores aos quais Mendel se referia eram os genes. Então, os genes são os responsáveis pela manifestação das características. Ele fez um cruzamento muito simples, onde ele pegou ervilhas de semente amarelas e cruzou com ervilhas de semente verdes. E o resultado que ele obteve desse cruzamento foi que todos os indivíduos descendentes, eles possuíam sementes amarelas. A partir disso, Mendel concluiu que o fator responsável pela coloração amarela estava dominando a situação e por isso ele deu o nome desse fator de dominante. Então, atualmente, nós chamamos de gene dominante. Dominante, ele resolveu usar uma simbologia que é uma letra maiúscula. O gene que não manifestava sua característica com facilidade, ele chamou de recessivo. Então, Mendel resolveu usar a letra para determinar o fator que a gente chama hoje de gene. Então, sabendo que as sementes amarelas são as dominantes, são características condicionadas por genes dominantes, ele usa a letra da característica recessiva, só que como é uma característica dominante, ele usa a letra maiúscula. E olha só, todos nós sabemos, Mendel também, que as características elas são condicionadas por pares de genes. Então tá faltando o par dele aqui. Nós vamos falar mais para frente que Mendel usava no primeiro cruzamento indivíduos que são puros, ou seja, que não tem mistura do tipo de gene. Então os dois genes aqui são iguais. Esse indivíduo é um homozigoto. E em contrapartida, os indivíduos com sementes verdes, característica recessiva, ele chamava pela letra minúscula. Então aqui, ó, Vzinho e Vzinho. E ele obteve os indivíduos resultantes do seu cruzamento amarelos. Olha só, esse cara aqui, ele vai formar gametas e se ele só tem o gene Vzão para passar para sua descendência, ele só vai conseguir passar o Vzão. E esse indivíduo aqui, na hora de formar gametas para passar a hereditariedade para os seus descendentes, ele só vai conseguir passar o Vzinho. Então, essa geração de descendentes aqui é amarela porque possui o gene dominante. Porém, é um genótipo heterozigoto. Então, os indivíduos homozigotos são aqueles, como vimos anteriormente, que possuem os genes alelos iguais. E aí eu tenho duas alternativas. Ou eles podem ser dominantes, eu vou mudar de letra aqui para a gente brincar um pouquinho com esse negócio. Então, ó, azão e azão. Ou então eles podem ser homozigotos recessivos. Azinho, azinho. Eu usei Vzão aqui e Vzinho aqui porque Mendel usava a letra da característica recessiva, mas eu posso usar a letra que eu quiser. E o indivíduo heterozigoto, se hétero é diferente, então é esse cara aqui. Eu vou brincar com as minhas letras e vou colocar o azão e o azinho.
Mais um conceito muito importante que a gente precisa saber sobre a genética para conseguir resolver os exercícios com facilidade é o conceito de heredograma ou genealogia. Por definição, um heredograma é a representação em forma de diagrama das características genéticas de uma família. Então a gente consegue representar ali na forma de desenho as características genéticas de um grupo de pessoas que fazem parte da mesma família. As principais simbologias que são usadas eu coloquei aqui para vocês, existem mais, eu vou até comentar, mas é o que a gente usa especialmente aqui para fazer os exercícios. Então o quadradinho é um homem e a bolinha é uma mulher. Quando a gente está se referindo a uma característica, um casal onde a mulher tem olhos azuis, então ele está trazendo para você uma característica. Quando essas pessoas apresentam a característica, a gente diz que elas são afetadas. Para simbolizar isso, a gente pinta. Então a pessoa afetada pode ser um homem afetado e o quadradinho vai estar pintado, ou a mulher afetada e o quadradinho vai estar pintado. Eu dei o exemplo da cor dos olhos de propósito para a gente não entender que ser afetado necessariamente é ter alguma doença. Na realidade, é ter qualquer tipo de característica a qual o enunciado do exercício está se referindo. Existe também uma outra simbologia que eu acabei colocando ela só aqui embaixo, que é o triângulo. E o triângulo a gente utiliza quando não importa o sexo. Então, um determinado casal teve uma criança. Quando ele usa o termo criança, ele não está especificando nem se é menino e nem se é menina. A gente simboliza com um traço entre um quadrado e uma bolinha um casamento. E esse traço para baixo, com essa chave de abertura aqui, mostra a descendência. Então a gente coloca sempre o casal e a sua descendência, onde o filho mais velho está na esquerda, o filho do meio e o filho mais novo. Ou nesse caso aqui, tiveram 2 filhos só, a menina mais velha e o menino mais novo. Muito bem, outra coisa interessante, a gente precisa saber identificar a posição desses indivíduos na genealogia. E existem 2 formas da gente fazer isso. A mais simples, a que eu gosto mais. A gente vai numerar da esquerda para a direita como se fosse a leitura. Então, esse vai ser o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então eu consigo numerar e um exercício pode me pedir assim: se o indivíduo 5 casasse com o indivíduo 8, qual seria o resultado desse cruzamento? Então ele pode me dar opções ali de fazer o cruzamento indicando somente a posição dos indivíduos na genealogia. Eu vou até mudar de cor aqui para a gente falar sobre uma outra forma de organizar essa genealogia. E aí a gente vai usar as gerações, então essa é a primeira geração, eu vou usar números romanos para exemplificar as minhas gerações, essa é a segunda geração e essa aqui é a terceira geração. E aí eu vou numerar da mesma forma, mas esse indivíduo vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. Esse da geração 2, ele volta a ser o 1, esse aqui vai ser o 2, o 3, o 4 e o 5. E esse indivíduo da geração 3 vai ser o número 1. Então o exercício pode me pedir assim: se o indivíduo 2, 1 casar ou cruzar com o indivíduo 2, 4, qual seria o resultado desse cruzamento e assim por diante. Então é muito importante a gente saber como classificar, a gente saber como organizar a genealogia, porque ele pode pedir isso pra gente no enunciado de algum exercício. E eu coloquei aqui uma forma da gente analisar heredograma. A gente vai fazer isso mais uma vez quando a gente falar de herança sexual, mas é muito importante a gente estabelecer alguns padrões para facilitar a resolução dos nossos exercícios. Então, olha só, quando eu tenho genes autossômicos, que são genes que não estão em cromossomos sexuais, eu posso ter as 2 situações e eu pergunto para você, essa característica, então, lembrando, essa mulher aqui, ela é afetada por alguma característica que pode ser a cor dos olhos, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa, certo? Essa característica ela é uma característica causada por um gene dominante ou por um gene recessivo. E a maior parte de vocês deve ter pensado assim, recessivo, já que ele é recessivo, ele acontece em menor quantidade, né? Muito bem. Então eu poderia dizer que esse indivíduo, ele é recessivo
E é muito importante a gente lembrar que o gene recessivo ele só se manifesta se ele tiver em dose dupla, ou seja, se os dois alelos forem recessivos. Muito bem, e se eu fizer a mesma pergunta para essa genealogia aqui, o que você pode me dizer? Ah, eles são recessivos porque eles estão em menor quantidade? Não dá para a gente usar isso e não é correto a gente usar esse conceito para dizer se o gene ele é dominante ou ele é recessivo. O que acontece é o seguinte, nesse caso aqui, por coincidência, esse indivíduo ele é recessivo, ele é duplo recessivo pelo fato de que filhos de pais iguais que não apresentam a característica significa que essa característica ela é condicionada por um gene recessivo. Então eu tenho os pais que não possuem essa característica e a filha que possui. Então isso indica que essa característica aqui, ela é recessiva. Eu vou provar para você isso. Se eu tenho o gene Azinho e o gene Azinho, os genes os que estão nos cromossomos vieram um do pai e um da mãe. Então significa que esse pai ele possui um Azinho e essa mãe possui um Azinho. Acontece que esses indivíduos aqui, eles não são afetados pela característica, então eles não podem ser homozigotos recessivos. Obrigatoriamente, eles precisam ter um gene dominante, então eles são sempre heterozigotos quando eles apresentam um filho ou uma filha com uma característica recessiva. Vamos lembrar então dos conceitos iniciais da nossa aula. Os genes dominantes são aqueles que se manifestam com mais facilidade. Eles se manifestam se eles estiverem sozinhos no par. Tanto faz se o alelo par for um recessivo ou for um dominante. Então, se ele tiver azão-azão ou azão-azinho, a característica que ele vai manifestar é a mesma, porque o gene azão ele é dominante. Nesse caso aqui, dois genes recessivos, o gene recessivo para se manifestar, ele precisa ter o seu par também recessivo, então ele vai manifestar a característica do gene recessivo. Nessas condições aqui, vamos usar a mesma regra que a gente acabou de aprender. Pais que têm filhos que não possuem a característica nesse caso, né? Mas vamos aplicar a regrinha para a gente ver se ela funciona. Então eu tenho filhos que não possuem uma característica que os pais possuem, são diferentes. Quando eu tenho filhos diferentes dos pais, significa que os filhos possuem característica recessiva. Vamos ver se isso se aplica? Bom, os azinhos que são dessas duas meninas aqui, vieram um do pai e um da mãe. Então, olha só, eles têm aqui o azinho. Mas, como a característica deles é diferente, então, obrigatoriamente, eles têm um gene dominante. Eu estou me referindo aqui à polidactilia. É uma característica condicionada por um gene dominante. Nem sempre as características às quais o enunciado do exercício se refere, elas são condicionadas por genes recessivos. Na vida, aliás, né? Não é assim. Nós temos características que são condicionadas por genes dominantes e características que são condicionadas por genes recessivos. Eu vou dar alguns exemplos para você. O lóbulo da orelha, essa região aqui onde a gente coloca brinco, quando o lóbulo da orelha ele é soltinho, essa característica é condicionada por um gene dominante. Mas existem pessoas que têm o lóbulo da orelha bem preso na pele e essa característica é condicionada por um gene recessivo. Agora vem cá comigo, dobra seu braço, aliás não dobra não, cruza seu braço. Você colocou o braço direito ou o braço esquerdo em cima? Muito bem, se você colocou o braço direito, então você tem um gene dominante relacionado a essa característica. Se você colocou o braço esquerdo em cima, já é condicionado por um gene recessivo. E assim por diante. Então, muita atenção na análise desses heredogramas, que isso vai facilitar e vai te ajudar na resolução dos exercícios. Bom, a nossa aula introdutória fica por aqui.